Olá, olá! Gostaria de desejar primeiramente uma boa noite aos nossos alunos e professores que estão conosco ao vivo aqui toda quarta-feira às 20 horas gravando a Escola Bíblica e um bom dia para você que está aí na estreia deste vídeo às 8h45 neste domingo. E um olá para você que está em algum outro dia ou horário da semana acompanhando, estudando a Bíblia conosco. Quero convidar você a se inscrever no canal da nossa igreja, se ainda não é inscrito, compartilhar nas suas redes sociais também para mais e mais pessoas estudarem a Bíblia conosco e também deixar o like e a curtida, porque estas coisas fazem com que o vídeo chegue a mais e mais pessoas. Inclusive, o próprio YouTube vai indicando a mais pessoas sobre esse assunto. Sabe, na plataforma do YouTube é muito difícil que o algoritmo dele indique o vídeos longos para muitas pessoas, né? Eles são mais adeptos aos vídeos curtos, mas estudar por um bom tempo a palavra de Deus aqui é o nosso propósito, por isso você não vai ver lições tão curtas assim na escola bíblica dominical. Pode ser que algum dia ou outro a gente tenha outros formatos um pouco menores aí para trazermos reflexões devocionais ou algo do tipo, mas escola bíblica é investir bastante tempo na Bíblia, na meditação da palavra. Nós estamos estudando o período da restauração de Israel depois do exílio da Babilônia, e especificamente trabalhando os livros históricos de Esdras, Neemias e Esther. Atualmente estamos em Neemias, capítulo de número 8 e 9 são os livros, são os capítulos que nós vamos estudar hoje. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo, vou pedir a um dos alunos que abra seu microfone e nos dirija a Deus em oração. Então, por favor, esteja aí orando por nós, orando conosco neste início de aula. Pode orar. Amantíssimo Deus e Pai, te louvamos e agradecemos por tua bênção, te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a tua palavra na Escola Bíblica Dominical, te agradecemos pela preparação dos professores, te agradecemos porque sabemos que o Senhor há de usar o teu servo, pastor Cristiano, para transmitir o recado a cada um de nós e dar-nos o entendimento para que possamos aplicar a tua palavra em nossas vidas. Mas sempre também com todos os ouvintes que estarão acessando esta live em qualquer momento da semana. Que o Senhor possa falar profundamente a vida de cada um deles. Por tudo isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler aqui o texto-chave de hoje, o texto-chave, o texto que vai indicar a temática da nossa lição, que são os versículos 5 e 6 do capítulo de número 8 do livro de Neemias. Então, abra sua Bíblia aí, Neemias capítulo 8, versículo 5 e versículo 6, que dizem assim: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Hoje nós vamos falar com a temática, você já viu aí no título, de volta ao essencial. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que é essencial para você? O que não pode faltar? O que você não vive sem? Geralmente a gente pensa em coisas que não são essenciais, mas a gente acha que é. Por exemplo, acho que pouca gente vai dizer: eu preciso do ar. E o ar é essencial para a vida. Eu preciso da água. A água é essencial para a vida. Eu preciso do sol. A luz e o calor do sol são essenciais para a vida. Não obstante, em todos os planetas que não há ar, ou água, ou a luz do sol, ou seja, tem que ter os três. Se não tiver a água no estado líquido, o oxigênio e a luz do sol e o calor do sol, os três, geralmente não há vida. Tanto que nós não encontramos vida, de fato, em todo o sistema solar e ainda não encontramos em outros planetas
porque eles não têm esses três elementos. Não são só esses três elementos que são necessários e essenciais para a vida como a nossa, por exemplo. Mas há também coisas essenciais para não só uma subsistência, mas para uma boa existência. O ser humano não precisa apenas de água, ar, ah, e o calor e a luz, e também o alimento. O ser humano precisa de outros seres humanos. O ser humano é um ser sociável. Inclusive, se não houver outro ser humano, a raça humana deixa de existir, porque ele é um ser que se reproduz, assim como todos os outros seres vivos têm essa mesma necessidade. Mas o ser humano, ele também é sociável, não só por um fim de reprodução, ele precisa de companhia, ele precisa andar com outros seres humanos. A sociedade é algo essencial e tem algumas coisas na vida, então, amor se torna algo essencial, mas é algo que já vai exclusivamente para o ser humano, não para outro ser vivo. A afeição, a, o consolo, o fortalecimento, tudo isso são elementos que são essenciais, e pode ser que você tenha pensado em alguma coisa assim. Quando eu falo o que não pode faltar, o que é essencial para você, possivelmente você pode ter pensado em pessoas, e algumas pessoas, passamos aí pelo Dia das Mães, celebramos o Dia das Mães, pode ser que você tenha pensado, minha mãe é essencial para mim, ou foi essencial para mim, meus pais, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus amigos, e assim por diante. Você pode ter pensado em pessoas, em coisas, em vários elementos. Se você é um pouco mais espiritualizado, você pode ter pensado em espiritualidade, em fé. Se você é um discípulo de Cristo, com certeza você pensou em Deus, na figura de Jesus Cristo e assim por diante. E é sobre isso que nós queremos falar nesta aula à luz dos capítulos 8 e 9. Voltar ao essencial, voltar ao que realmente não pode faltar às nossas vidas. A nossa proposta aqui, a revista que nós temos utilizado, é da editora da Comissão Batista Brasileira, a editora Convicção. E ela tem um recurso interessante que são a rota das virtudes. Ou seja, a cada lição você tem uma virtude para desenvolver, para ampliar. E aqui, ó, logo no comecinho da nossa revista, ele dá este exemplo aqui, ó, roda das virtudes. Então, que virtude você deve desenvolver neste aprendizado? Ou seja, não é um conteúdo simplesmente para você ouvir, para você assistir, mas de fato para você praticar, para você desenvolver na sua vida, permitir que Deus a desenvolva. E a virtude de hoje, nós estamos colocando a restauração. Restauração é um elemento fundamental. Eu vou pegar aqui um comentário que o autor desta lição colocou aqui para ler para vocês. Alguns aí que nos acompanham não têm a revista física em mãos. Essa revista ela só pode ser adquirida ali no site da editora Convicção. A nossa igreja mesmo não comercializa e também não tem o material digital para ceder, até porque é um produto comercializado, então a gente não pode simplesmente distribuir gratuitamente, né? E aqui, então, está descrito da seguinte forma: a virtude da restauração está presente nesse ato, pois Esdras não ensina a lei, não apenas ensina a lei, mas conduz o povo a um profundo arrependimento e renovação da fé. A restauração não se limita à reconstrução física do templo, mas envolve a renovação da identidade espiritual e do compromisso com Deus. Então, uma coisa interessante do livro de Neemias é que não está limitada à reconstrução da cidade, dos muros. Isso foi até o capítulo de número 7. Os muros estavam prontos. O templo, já na época de Zorobabel, lá no livro de Esdras, já estava pronto. Fisicamente estava tudo pronto. Mas o coração do povo não estava pronto. Tudo em relação à cidade, fisicamente, já havia voltado ao essencial, que era essencial para aquela cidade.
era essencial o templo, era essencial os muros, mais à frente a gente vai ver um pouco sobre as casas, mas as moradias essenciais, o povo tem que estar lá, a cidade estava esvaziada, a gente viu isso no capítulo de número 7, então tudo isso aconteceu. E aí você tem a narrativa do capítulo 8, justamente traçando sobre isso. Olha, lá no 7º mês, depois que todo o povo já tinha se estabelecido nas cidades, não só na de Jerusalém, mas nas cidades ali da região de Judá. Depois de tudo isso, então, Neemias, o governador, Esdras, que é o sacerdote e o escriba ali do povo, trabalharam um elemento essencial, fizeram o coração do povo voltar ao essencial. E aí você vê, então, o texto-chave de hoje, que é justamente a declaração. Esdras ficou ali numa plataforma elevada, em frente a uma região ali chamada Porta das Águas. Se você pesquisar o mapa de Jerusalém, você vai conseguir localizar mais ou menos onde ficava essa Porta das Águas. E ali, numa plataforma alta, com lideranças do lado direito, do lado esquerdo, lideranças e levitas ali do povo de Israel, ele leu a palavra de Deus da manhã até toda a tarde. Se você acha que essa aula aqui, que tem de 50 minutos a 1h10 de duração, é muita coisa, eu quero ver você ficar em pé desde o nascer do sol até o pôr do sol, até próximo já do pôr do sol, então estamos falando 12 horas em pé, ouvindo a leitura da Bíblia, a leitura da palavra de Deus, porque foi justamente isso que aconteceu. Mas aqui nós trazemos uma aplicação para o tempo de hoje. E, de novo, eu quero ler um trecho aqui da nossa revista como sugestão, que diz assim como como o povo de Israel foi restaurado para voltar-se para a palavra, somos chamados a buscar esta restauração em nossas vidas, permitindo que a Escritura nos transforme. Cristo vem para restaurar todas as coisas. E eu quero que você pense numa coisa diferente. Restaurar é diferente de reformar. Nossa igreja está em reforma. Aliás, as dependências da nossa igreja, as dependências físicas de nossa igreja estão em reforma. Estamos quase para concluir esta reforma. Se Deus permitir, no mês de maio, devemos então agora terminar. A parte elétrica está quase toda concluída ali no salão de festas, na nave do templo ali também está finalizada. Estamos agora trabalhando ali alguns elementos que são os corredores, a área de convivência, espaço de convivência, e assim por diante, algumas poucas coisas agora que estão faltando para finalizar. Pois bem, ali a reforma está se dando uma nova forma a algo que existia. Restauração é diferente. Restauração é trazer a forma antiga de volta à sua aparência original. Então, quando eu restauro alguma coisa, é para que ela fique igual, idêntica ao original. Então, eu não quebro a moldura que estava ali na parede e coloco uma moldura nova. Não, eu vejo qual era o formato da moldura nova, da moldura antiga. Ou eu vou colocar uma idêntica, ou eu vou reparar as partes que estão quebradas. Isso é restauração. E o trabalho que Deus quer fazer nas nossas vidas é nos levar ao estado original antes do pecado. Por isso que nós chamamos esse processo de santificação. Ele quer nos restaurar a comunhão que tínhamos ali no Éden. Em princípio, ele já nos restaurou em espírito. É por isso que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, nos diz o seguinte: o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Então, nós observamos aqui justamente que o trabalho que Deus tem feito é nos restaurar, em primeiro lugar, a uma comunhão direta com Ele. Isso através do Espírito Santo, através da salvação em Cristo Jesus. Nos restaurou em espírito e
O dia que ele nos chamar à glória, nos chamar ao Senhor, nos restaurará do corpo, e aí estaremos plenamente com ele no estado que fomos criados para ser. Por isso a gente está falando sobre restauração e sobre viver esse elemento essencial. Para isso, queridos, vamos então avançar aqui na nossa lição e trabalhar o primeiro ponto, voltando-se para Deus e para a sua lei. Vou pedir a um dos alunos que leia para mim Neemias capítulo 8, versículos de 7 a 12. Neemias capítulo 8, versículos de 7 a 12. Quem achou aí, pode ler para a gente. Pode ler. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo dito. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Muito bem. Você vê agora, então, a continuidade, né? Então, uma vez que agora Esdras estava fazendo esta leitura do livro da lei, ele não atuou sozinho. Você tem agora aqui levitas, ele nomeia, e fica aí a sugestão para você que ainda não sabe no nome qual você poderia dar para o seu filho. Temos aí algumas boas sugestões, né? Fica aí a dica, se você quiser um nome bíblico, você pode, quem sabe, acertar algum nome aí. Mas brincadeiras à parte, quando nós estamos falando sobre voltar ao essencial, a primeira pessoa, que não é apenas um elemento, é voltar a Deus. Deus é essencial para as nossas vidas. Deus é essencial para manter a vida física de qualquer ser vivo. Deus rege todo o universo de maneira poderosa com leis naturais e sobrenaturais. As leis naturais têm sido descobertas pela física, pela química, pela biologia. As leis sobrenaturais é o que nós chamamos de milagre, que muitas vezes não conseguimos entender ou explicar como aquilo pode ter acontecido. Ou então, até às vezes, conseguimos explicar. Uma vez eu estava ouvindo um professor explicando como que Jesus fez fisicamente a transformação de água em vinho, explicando transformação de moléculas e tudo mais. É algo tão absurdo, que você fala, não tem como aquilo não ser um milagre de fato. E ele fala assim de uma maneira real mesmo, a potência necessária era de não sei quantas
bombas atômicas necessárias para transformar uma molécula, que ele explica lá, e Deus faz isso sem nem ao menos falar, simplesmente realiza. Deus governa todas as coisas, governa toda a vida. Deus é essencial para a manutenção da nossa vida física, mas Deus é essencial para a manutenção, para o viver da nossa vida espiritual. Deus é essencial para o porquê do ser humano, mas também é essencial do para quê do ser humano, ou seja, de origem e de propósito, de onde vim para o onde vou, ou para que eu vou, e assim por diante. Deus é o elemento essencial. E para isso, o que não pode faltar é a palavra de Deus na nossa vida, ou como o texto bem descreve, a lei de Deus. A lei do Senhor revela os propósitos do Senhor, a vontade do Senhor. Eu ouço muita gente orando e buscando a vontade de Deus. Ah, Senhor, me revela a tua vontade. Ah, Senhor, eu quero saber mesmo o que o Senhor quer para mim aqui nessa empresa, nesse negócio, nesse relacionamento, nisso que eu vou estudar, nisso que eu vou fazer. Ok, você fala com Deus, mas você não escuta a Deus, porque o essencial está na sua palavra que já foi revelado. Muitas das decisões, muitos dos princípios, eles não são elementos sobrenaturais que Deus vai trazer. Não, Deus não vai falar para todo mundo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não, a gente vê Deus fazendo isso com pouquíssimas pessoas. Bom, especificamente, do jeito que eu falei, foi com um só. Para outros, ele foi dando direções. Para Paulo, ele diz, passa a Macedônia, vai para a Macedônia. Para alguns, ele deu direções, mas percebe que foram, inclusive, poucos personagens bíblicos na qual Deus enviou. Por quê? Deus deixou toda a sua vontade para as nossas vidas revelada na palavra. E a maior parte, se fosse colocar em porcentagem, eu diria que 90% das nossas decisões, Deus já respondeu. Tá tudo aqui, a gente só precisa ler. A gente só precisa ouvi-lo todos os dias, já que a gente toma decisões todos os dias. E aqui a gente pega alguns elementos fundamentais. O que nós devemos fazer para voltarmos ao essencial que é Deus e a sua palavra? Primeira coisa, ler e proclamar. O versículo de número 8, ali de Neemias 8:8, diz assim, eles leram o livro da lei de Deus. Então, este povo, ele não estava só observando ali o necessário, mas estava também anunciando. Porque essa leitura não é a leitura que a gente está só fazendo dentro de casa. Por isso que a gente estuda a Bíblia coletivamente. A escola bíblica não é, a escola bíblica de nossa igreja e das igrejas batistas não é apenas uma transmissão de vídeo. Você vê, tem os alunos aqui comigo, tem você aí conosco, que pode esclarecer dúvidas, que pode tecer comentários, que pode participar, enriquecer, porque a Bíblia nos diz que devemos não só ler, mas proclamar. Você tem Paulo falando com Timóteo na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 2, dizendo o seguinte, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Querido, Bíblia é para ser lida e anunciada. Bíblia não é para ser guardada. Você não é poço, você é fonte. O poço, alguém tem que chegar e depositar. E buscar lá do fundo. A fonte, ela jorra. Ela vai jogando para fora, porque essa é a natureza dela. Se ela não jorra para fora, ela é poço. A fonte, ela deita a água o tempo todo. E o cristão é este que recebe da palavra e anuncia a palavra, essa tem que ser a prática constante. Então,
todo dia leitura. E todo dia compartilhar, você vai compartilhar com pessoas que estão ao seu redor. Eu tive a oportunidade algumas vezes de compartilhar em loja. Eu estou indo em muitas lojas de material elétrico e de material de construção por causa da reforma de nossa igreja. Nós temos ali uma loja de material de construção ao redor, ao lado da nossa igreja. Temos aí várias lojas de material elétrico que a gente tem visitado justamente para comprar ali o que é necessário. E aí temos tido a oportunidade, muitas vezes, de conversar com assuntos aleatórios que o vendedor puxa, e a gente vai tendo essa oportunidade. Às vezes, o brasileiro é um povo muito sociável, que puxa assunto com um completo desconhecido do completo nada. Se você se encheu da palavra, você proclama a palavra. Isso é essencial. A gente não só recebe, como deita fora, deita a água, a fonte de água viva, que é a palavra de Deus. E não só leitura e a fala de versículos, simplesmente falando versículos de cor. Mas eu quero que você perceba também no versículo 8 de Neemias 8, que ele diz, olha, eles leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando. Um elemento fundamental da vida cristã não é a repetição de mantra. Sabe uma coisa importante que a gente tem que entender como crentes em Cristo, como discípulos de Jesus? O cristão não tem chave mágica para destravar. A Bíblia para o cristão não pode ser um amuleto em que fica aberto na sua casa no Salmo 91, que vai te proteger, ou simplesmente se você recitar este versículo todas as vezes, você vai destravar algo na sua mente, como dizem hoje em dia, abrir o mindset ou qualquer coisa do tipo. Não! Bíblia não é um amuleto para ser simplesmente repetido. É para ser interpretado, ou seja, entendido, e exposto, ou seja, explicado. A explicação, e esse é um elemento fundamental que a gente tem buscado aqui na nossa igreja, se você for perceber, tanto as pregações, os devocionais, as aulas, elas são expositivas, elas expõem a palavra de Deus. Uma mensagem expositiva, ela tem o seguinte princípio: primeiro, ela lê o texto, depois ela explica o texto, depois ela ilustra o texto. Então, traz a clareza para os dias de hoje. E depois ela aplica o texto. Ou seja, o que eu vou fazer a partir de tudo isso que eu aprendi, de tudo isso que eu ouvi? Isso é uma pregação ou um ensino expositivo. E como é um elemento fundamental para a gente, e isso não é coisa nossa que Batista inventou, não, gente. Isso aqui você já está vendo no Antigo Testamento, e simplesmente aquele que é o nosso mestre, aquele que guia as nossas vidas, aquele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas, tinha essa prática constante no ministério. Lucas, capítulo 24, revela ali Jesus ressurreto, aparecendo a discípulos. Ele aparece a dois discípulos que os nomes não são revelados, no caminho de Emaús. Esses dois discípulos estão conversando sobre tudo que acontece ali em Lucas 24, tudo que aconteceu nos últimos dias. E Jesus ali pergunta sobre o que vocês estão falando. E aí eles falam, você é o único que não sabe o que aconteceu. Eles falam, sobre o que aconteceu em Jerusalém. O que aconteceu? Você é o único que não sabe. E eles começam a falar sobre Jesus. E como eles estavam tristes porque Jesus havia morrido. Jesus diz, como vocês custam a entender? E olha o que diz no versículo 27, Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Isso deve ter sido uma baita aula. Começando por Moisés, queridos, ele está falando do livro de Gênesis, tá? Começando por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico. Depois passou ali por todos os salmos que inclusive não estão só no livro de Salmos, mas estão também nos livros de Reis e de Crônicas. Você tem alguns salmos de Davi nos livros de Reis e Crônicas. E depois passando pelos profetas. Isso foi uma bela de uma aula pelo mestre dos mestres.
Mas isso não é uma prática que ficou restrita a Jesus, pelo contrário, ele ensinou os discípulos a fazerem o que ele fez. Então você tem uma instrução do apóstolo Paulo também a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, então veja, não pode faltar a Bíblia, e à exortação e ao ensino. A exposição, a explicação, a interpretação, como é fundamental. Texto tem que ser lido, mas tem que ser estudado, tem que ser entendido, porque lá no versículo 8 do capítulo 8 diz o propósito. Olha, eles interpretavam, eles explicavam, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Já eles estavam há 70 anos, um pouco mais aqui, né? Mais de 70 anos sem ter contato com as escrituras sagradas. Algumas pessoas, como o profeta Daniel, como o profeta Ezequiel, eles que atravessaram ali o período exílico, eles haviam tido contato com as escrituras, mas poucos daquela grande população haviam tido esse contato, precisavam novamente que alguém lhes explicasse, como, por exemplo, o Felipe explicou aquele etíope em Atos 8, que lia as profecias do profeta Isaías que falavam sobre o Cristo. Felipe perguntou, você entende o que você lê? E aí o etíope dá uma resposta que para nós poderia parecer atravessada, a gente como brasileiro, né? Mas ali é um etíope conversando com um israelita sobre aquela mesma linguagem no hebraico, então eles estavam se entendendo muito bem. Ele diz: como que eu vou poder entender se alguém não me explicar? Para voltar ao essencial, voltar-se a Deus é leitura, interpretação e explicação do texto. Eu preciso entender. Eu preciso compreender o que está acontecendo, o que Deus quer, mas o que isso se aplica na minha vida. Isso se aplica. Eu saio da tua terra e da tua parentela, olha as estrelas do céu, vou multiplicar. Então quer dizer, peraí, hoje está nublado, eu não estou vendo nenhuma estrela, eu não vou ter nenhuma descendência. Não, peraí, meu amigo, esse texto foi dado para Abraão, mas o que isso tem a ver comigo? Olha, a partir dali Deus abençoou todos os povos da terra, porque de Abraão veio Jesus Cristo. Eu achei que se eu olhasse, Deus me falasse que eu ia ver a quantidade de estrelas do céu, eu ia ter isso de descendente. O texto precisa ser interpretado, precisa ser explicado para que a gente entenda o essencial. E ainda há um resultado próprio. Ainda nessa primeira parte, estamos ainda falando, voltando-se para Deus e para a sua lei. A lei do Senhor tem que produzir uma coisa fundamental: alegria. A lei de Deus tem que produzir alegria. Lá no versículo 12, a gente vê isso sendo repetido algumas vezes. Lá no versículo 12, conclui-se dizendo: então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria. Pois o quê? Por que eles estavam alegres? Por que eles estavam... Gente, foi festa, foi banquete. Vamos lá em casa, vamos matar um cordeiro, vamos fazer um churrasco. Olha, israelita comia churrasco, tá? Porque essa carne era assada, negócio bom, assado na lenha, coisa boa. Vamos aqui repartir a pão, vamos comer verduras, vamos tomar aí um vinho, tomar um suco e assim por diante. Tinha de tudo ali naquela festa. Por quê? Pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Você sabe por que na Igreja Batista de Vila Matilde a gente chama o culto de celebração? A palavra culto, ela para o inglês foi traduzida como serviço. E muitas vezes era traduzida como serviço porque no Antigo Testamento o culto era um serviço do sacerdote ao povo. Porque o povo trazia o sacrifício, o culto no Antigo Testamento era linkado ao sacrifício. O povo trazia o sacrifício, ele lá imolava o animal, separava as partes, colocava sobre o altar,
E aquilo era o culto, era de fato um ato de servir. No Novo Testamento, com agora não havendo mais a necessidade do sacrifício, porque Cristo se tornou o sacrifício, o culto passou a ter elementos de celebração. Por isso que a gente chama de celebração da manhã, celebração da noite. A gente ainda mantém essa nomenclatura culto justamente para quem ainda não conhece o significado entender o que está acontecendo. Porque quando a gente fala celebração, você acha que vai ter bolo de aniversário toda vez. E não, celebração nem sempre tem comemoração. No nosso caso, de manhã sempre tem. Domingo de manhã sempre tem uma comemoração depois do ensino, né? Depois da escola bíblica dominical, a gente toma café da manhã. E depois temos a continuidade dessa celebração com, vamos chamar assim, né? O culto da manhã. E, de fato, a celebração é um reflexo de alegria. O estudo da palavra tem que nos trazer alegria, ainda que seja, às vezes, difícil na obediência. Mas é porque a gente sabe o resultado da obediência. E um dos textos mais famosos da Bíblia, inclusive, está ali no versículo 10. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou se você ler nas versões mais antigas, que é até mais legal de falar, a alegria do Senhor é a nossa força. Voltar ao essencial, olha, preste muita atenção nisso. Voltar ao essencial é voltar-se a Deus e voltar-se à sua palavra, à sua lei. Voltar ao essencial é voltar à sua alegria original, ao que realmente pode alegrar o seu coração. Esse é o básico. Esse é o totalmente necessário. Isso é aquilo que não pode faltar. Isso é aquilo que a gente não pode viver sem. Porque fora disso, muita coisa vai roubar a nossa alegria. O segundo elemento, ele fala agora, nos ensina sobre a essência do culto. Tem muito conteúdo nesses capítulos, eu não vou conseguir compartilhar com tudo. Então fica de lição de casa para você fazer a leitura do capítulo 8 e 9. Você que é membro da igreja, tem a revista da Escola Bíblica, fazer o estudo da sua revista também, que vai ter ali um material de apoio, vai te ajudar nisso daí. A gente na aula aqui sempre não fica só preso ao material, a gente vai buscando outros elementos do texto, então junta os dois para você ter uma aula completa. Mas o texto vai nos colocar aqui agora os elementos essenciais para o culto, para a celebração. Vamos ver aí dos versículos de 1 a 5 do capítulo 9, Neemias 9, leia para mim versículos de 1 a 5. Pode ler. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram-se aos seus pecadores e às maldades dos seus antepassados. Ficaram aonde estavam e levaram um livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando ao Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebatinias, Buni, Serabias, Bani e Kenani, que em alta voz chamavam o Senhor, o seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asibeneias, Serabias, Ódias, Sebanias, Epus, Epatias, conclamavam o povo, dizendo: levante-se e louve ao Senhor,
o seu Deus, e vive para todo o sempre. Perdão, estou sem óculos. Esqueci o óculos Não no tem problema, serviço. mas esses nomes são um belo trava-língua, viu? Ainda esqueci o óculos. Muito bem, meus amados. E aqui você vai observar pelo menos 4 elementos essenciais para o culto. E aqui, uma coisa que você vai pensar, então peraí que eu vou pegar um papel e caneta, porque o pastor agora vai colocar o que não pode faltar na ordem de culto, né? Naquela listinha do que vai acontecer. Eu vou te mostrar que é algo muito mais profundo, porque quando a gente fala sobre algo essencial para o culto, eu não estou falando apenas de momentos que você vai colocar, agora tem que acontecer isso, agora é esse momento, agora, mas sim princípios que são fundamentais. O primeiro que a gente identifica, eu não estou colocando aqui em ordem de importância, porque todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo, tá? Eu vou colocando por ordem de identificação de narrativa do texto. O primeiro que a gente vai identificar está aqui no versículo número 1. O que é essencial para o culto? Humildade. O versículo 1 mostra que eles vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Este aqui é um elemento de arrependimento, de humildade. Isso era o que era da cultura, por isso que a gente está extraindo o princípio e não a prática. Porque eu não quero ver ninguém no domingo de manhã lá na nossa igreja. Bom, aqui para os alunos que estão conosco na quarta-feira, né? Você que está acompanhando aqui, não quero que você faça isso para o domingo que vem. Apareça na igreja vestido com aquele, sabe aquele saco de estopa, aquele de batata? Aquele saco de batata de 60 quilos. Não é para aparecer na igreja vestido com aquilo, coberto de cinza de carvão da churrasqueira que você pegou. E ó, detalhe que eles ainda raspavam o cabelo, as sobrancelhas, tá? Raspava tudo quanto é pelo. Pastor Salovi tá na metade do caminho aí, ó. Raspava a barba, bigode, tudo isso aí. O pastor Salovi só tem que raspar aqui do lado e a sobrancelha, não falta muito não. Agora as irmãs já era mais difícil aí a vaidade ia atrapalhar muito, né? Não é para aparecer assim na semana que vem. Ele está nos colocando, queridos, que para o culto é necessário que você esteja em espírito de humildade, porque essa é a característica fundamental para a vida com Cristo. Tanto que Jesus vai falar que bem-aventurados são os humildes. E ele vai dizer depois: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Você vai ver de novo Paulo dizendo ali em Filipenses capítulo 2 que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo, que humilhou-se a si mesmo. A humildade é um elemento fundamental, porque eu chego diante do Senhor em adoração, em louvor, em celebração, em culto, com um espírito de humildade, entendendo, Senhor, eu não sou digno de estar na sua presença. Eu gosto profundamente de uma passagem que nós estudamos em Mateus capítulo 8, recentemente, do centurião. O centurião romano, que é a autoridade, que é ele que manda no negócio ali, porque ele comanda 100 soldados romanos, era o império que dominava, mas ele reconheceu quem era Jesus. Por quê? Ele conhecia a autoridade. E pelo fato de ele conhecer a autoridade, ele disse: este Cristo, este Messias, este Jesus de Nazaré, ele tem autoridade acima de qualquer ser vivo. Ele tem a autoridade de Deus, ainda que eu não entenda profundamente o que isso quer dizer, eu reconheço nele a autoridade. Senhor, eu não sou digno que o Senhor pise na minha casa, mas com uma palavra, meu servo será curado. Ele reconheceu quem ele era e quem é Deus. Meu irmão, todo momento, toda celebração coletiva, todo culto coletivo de igreja reunida, você tem que se achegar lembrando quem é você e quem é Deus. Esse é o elemento essencial para o culto. Espírito de humildade. Mas não só o espírito de humildade, porque a humildade leva ao segundo ponto. Confissão. O versículo 2 de Neemias 9 diz assim: confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados.
O culto tem que nos trazer o tempo todo confissão. A leitura da palavra de Deus diária tem que nos trazer diante de Deus confissão, confissão de pecados. Todo dia eu tenho que reconhecer, e isso eu posso entender por conta da humildade. Se eu estou vivendo em humildade, eu reconheço, Senhor, aqui nesse ponto, eu não estou andando no seu caminho. Pode ser que, não, em todos os dias você não fez aquele grande desvio, no dia de hoje. Mas em algum ponto, numa palavra que você deu a uma pessoa, num pensamento, aquela, sabe, aquela fechada que você tomou no trânsito. Hoje quarta-feira, eu dirigi pela Marginal. O que não faltou foi fechada. O que não falta é fechado, o que não falta é motoboy, motociclista, buzinando. O que não falta é você escutar xingamentos e assim por diante. E pode ser que ali, ó, pequei em pensamento. Então, Senhor, nisso daqui eu não fui fiel, nisso eu não obedeci. Estar no culto deve nos trazer justamente esse desejo de confissão. Não é necessariamente que você vai levantar sua mão no meio do culto e vai dizer, eu quero confessar um pecado. Não é isso. Mas é estar diante do Senhor, entendendo, Senhor, nesta semana que se inicia, eu não comecei andando em santidade. Ou nessa semana que terminou, eu não vivi todos os momentos, todas as horas em santidade. Por isso eu me achego diante do Senhor de maneira humilde, confessando os meus pecados. Pastor, eu só posso fazer isso no domingo e só quando estivermos celebrando juntos, só quando estiver no momento do culto? Não. O culto é justamente um sinal do que você vai viver toda a semana. E também um sinal do que você viveu durante a semana. Então ele é um alerta para a semana que vem e ele é uma correção para a semana que passou. Ou seja, eu vou viver em humildade todos os dias, é o tempo todo. Não é só no domingo, quando é a nossa principal celebração. Não é só no domingo, ou não só nos cultos, no encontro com Deus, às quintas-feiras, na reunião de oração, às quintas-feiras pela manhã, na escola bíblica, nas quartas-feiras. Não. É todo dia, é segunda, é terça, é quarta, é quinta. É indo para o trabalho, é voltando, é estando em casa. Então, o tempo todo a gente está com essa atitude de confissão. Então, esse é o segundo elemento fundamental para o culto. Humildade, confissão. O terceiro, obviamente, a gente já tratou sobre isso, mas tem que deixar bem claro. Leitura da palavra. Olha o versículo 3. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor. Querido, entenda isso. Isso aqui é importantíssimo. Não pode faltar leitura, exposição, explicação da palavra de Deus. O culto todo tem que estar voltado pela palavra. Pastor, então não vai ter oração? Não. A oração é conduzida pela palavra. Porque a gente pode até pecar orando, você sabia disso? Se orarmos contrários à palavra, estamos orando contrários à vontade de Deus. É pecado. Pastor, mas não vai ter louvor? Vai, pela palavra. Nós vamos cantar a palavra. O louvor, queridos, o louvor, ele prega, ele profetiza, ele ensina, ele corrige, ele direciona. Sabe o que é o louvor? O louvor na música, porque louvor não é só música, mas a música é o louvor pela arte. É a palavra na arte. E deixa eu te lembrar, o livro de Salmos é música o tempo todo, tá? É poesia. É que para nós está em português, então não tem rima, não tem métrica, mas ele é escrito em hebraico. Em hebraico tem rima e métrica. Se você for cantar, ele já está se a gente só falasse hebraico, né, se não falássemos português, os nossos cantores, os nossos compositores, eles só tinham que botar melodia, porque a métrica está toda feita lá. Tem até as pausas. Se você for ler, no meio da leitura, tem um momento que você está lendo algum salmo e ele vai colocar ali pausa.
quem é músico, quem é musicista aqui, tem a irmã Emilson, a irmã Medina conosco aqui, são duas pianistas de mão cheia, sabe o que é pausa numa partitura. E tem isso no livro de Salmos. Meu irmão, louvor é palavra o tempo todo, tanto que em nossa igreja nós analisamos música por música que é cantada, para saber se ela está trazendo ensino, correção, edificação, verdadeiro louvor. Então, e por último, é claro, dentro, pregação. Pastor, qual que é o momento mais especial? Qual que é o momento mais importante do culto? É ele todo, querido. A gente tem o costume de, às vezes, achar, até por conta da reforma protestante, porque o que aconteceu ao longo da história do cristianismo, em alguns momentos, em um bom período da história, a exposição das escrituras, a leitura da palavra não foi, deixou de ser essencial. E por conta disso, quando houve a reforma protestante, voltou-se a colocar a escritura, a Bíblia, na centralidade do culto. Só que alguns confundiram a liturgia, ou seja, o jeito que o culto tem que acontecer, com aquilo que é essencial, achando que só o momento que o pregador fala é o mais importante. Você já pensou ou já ouviu alguém dizer: olha, eu cheguei atrasado no culto, não tem problema, eu perdi só o louvor, eu perdi só a oração inicial, mas eu cheguei para a palavra. Meu irmão, você perdeu metade daquilo que era importante no culto, porque a palavra foi orada, a palavra foi cantada, a palavra foi musicalizada, e agora a palavra será falada. O culto todo é importante, todos os elementos são importantes, todos os elementos são fundamentais. A oração é tão importante quanto a pregação. A pregação é tão importante quanto o louvor, porque o essencial é a palavra. Estávamos trazendo um devocional para o nosso grupo de louvor na semana passada, mostrando uma coisa muito importante sobre o ensino pela música. Se eu perguntar para você, estamos aí na quarta-feira, chego para me fale uma frase do que o pastor pregou, uma frase do que o pastor pregou no domingo passado. Mas eu quero uma frase, eu não quero uma interpretação sua, eu quero uma frase. Dificilmente qualquer um vai lembrar. Vai ter um ou outro que pegou alguma coisa que marcou, anotou aquilo, escreveu aquilo, releu aquilo. Agora, se eu perguntar para você, me fala uma música que foi cantada no domingo passado. Aí pode ser que você lembre. Ah, a mensagem falou sobre isso. Aí já a pessoa vai citar a mensagem, ela está citando a música que foi cantada depois da mensagem. Porque justamente é uma música que tem a ver. Geralmente, em nossos cultos, o último louvor, a última música, ela reforça o tema que foi pregado agora há pouco. Porque a música tem esse poder de ensino, de memorização, de fixação, de emoção. Ela que traz sentimento para aquilo que foi já racionalizado, para aquilo que já foi pensado, que já foi entendido, digerido. Mas é ela que vai cravar profundamente. Então, meus irmãos, entendam isso. Elemento essencial para o culto. A exposição, a leitura da palavra em tudo é conduzido. O quarto elemento está no versículo 5, e como eu disse para vocês, não há ordem de importância naquilo que eu falei. Não há, primeiro humildade, depois confissão, depois leitura da palavra. Não, é tudo junto. Tá? No culto, do início ao fim, é tudo junto. O culto é para o louvor. No versículo 5 está descrito ali: levantem-se e louvem ao Senhor. O final do versículo diz: bendito seja o teu glorioso, o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Eles reconhecem que Deus é tão grande que eu não tenho palavras. Uma das expressões que eu acho mais legal do Antigo Testamento e dos textos antigos, lá da Revista Corrigida, ao meio da Revista Corrigida, ao meio da Revista Atualizada, é o inefável. Inefável é uma das expressões que eu acho mais divertida da Bíblia. Porque
Hoje, se eu fosse traduzir, simplificar, seria o indescritível, o infalável, o impronunciável. Deus é tão grande que eu não tenho palavras. Você já recebeu, às vezes, um ato de tanta bondade que você ficou sem... Você nem obrigado conseguiu dizer, você ficou assim, travou. E é isso que ele está dizendo aqui, eles reconheceram Deus de uma tal forma que eles louvaram a Deus, às vezes, até mesmo com silêncio, porque não tinha mais palavras para descrever. João, quando está escrevendo o Apocalipse, ele passa por esses elementos. Há coisas ali que são indescritíveis. Paulo, quando vê o terceiro céu, que ele se refere em 2 Coríntios, ele diz, são coisas que não me são permitidas falar. Não dá para descrever. O louvor é o elemento fundamental, porque o culto é para louvor ao Senhor. A celebração, a vida diária existe para louvor do Senhor. Sabe por que isso aqui é tão importante? Olha como isso combina com o espírito de humildade. Você, por acaso, já ouviu, não vou dizer que você falou ou pensou nisso, não. Vou perguntar se você já ouviu, tá? Você, eu sei que não pensou nisso. Você, por acaso, já ouviu gente falando, o culto não foi muito bom hoje. Hoje eu não saí bem do culto, não. Hoje eu não. Hoje não sei, sabe? Não tava bom isso, não tava legal aquilo. Peraí, querido, você virou sommelier de culto agora? Você agora é o avaliador, esse culto hoje estava espiritual, hoje estava edificante, hoje estava expositivo, hoje não foi. Hoje eu não senti muito preparo, hoje culto nunca foi para você, querido. Celebração nunca foi para você. A adoração, o louvor nunca foi para você. Tá entendendo? Quando a palavra de Deus volta ao essencial, volta àquilo que é fundamental. O que é fundamental no culto? Louvor ao Senhor. Você não louva ao Senhor sem humildade. Você não se achega diante do trono sem confissão. E você não entende nada disso sem palavra de Deus. Entendeu? Porque tudo tem que estar junto aqui. É tudo uma mistura. E tudo isso, humildade, confissão, leitura da palavra, resulta em louvor ao Senhor. Esse é o essencial. E para manter a essência, nós precisamos lembrar de ação e consequência. E é isso que nós vamos falar aqui no capítulo 9. O capítulo 9 vai ficar de lição de casa para você, porque ele é um capítulo extenso e é muito importante, porque ele traz um resumo maravilhoso da criação até o momento do exílio, até o momento que eles estão. Então, você quer um resumo da história de Israel? É o capítulo 9, tá? Então, se algum dia você tiver aí uma prova, não sei, vai ter uma prova na escola bíblica dominical, e eu vou pedir para você, resuma a história de Israel desde a criação do mundo. Você vai ler o capítulo 9, você tem que saber o capítulo 9 de Neemias. Mas perceba, ele vai começar a descrever Esdras aqui, juntamente com os levitas, juntamente com o povo, vão começar a descrever a ação de Deus. Para manter a essência, lembre-se da ação de Deus. Versículo 6. Leia para mim, versículo 6 e 7. Depois, o 9 e o 13. Então, presta atenção quem for ler aí, versículos 6 e 7, 9 e 13. Para não ficar muito extenso, por isso que a gente vai pular um pouquinho eles. Pode ler. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos do céu te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão.
Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Tu desceste ao Monte Sinai, dos céus lhes falaste. Deste-lhes ordenanças justas e leis verdadeiras e decretos e mandamentos excelentes. Muito bem. Aqui você vai ver eles lembrando a ação de Deus desde a criação. O Senhor fez os céus, os mais altos céus, tudo que nele existe, fez a terra e tudo que nela existe. O Senhor deu vida aos seres humanos, deu vida a todos os anjos, e o exército dos anjos, que é esse exército dos céus, te adoram. Foi o Senhor que escolheu Abraão. Eles estão lembrando a história deles. O Senhor criou tudo. Criou todos os seres humanos. Desses seres humanos, o Senhor escolheu Abraão. Deu a ele a possibilidade, então, agora de ter filhos e ser pai de nações, pai de uma grande nação. O Senhor nos escolheu. Lá, quando essa descendência de Abraão cresceu, que foi ao Egito e foi escravizado, o Senhor viu o sofrimento, eles clamaram, o Senhor viu o sofrimento, o Senhor os libertou. Depois que o Senhor libertou, o Senhor de povo transformou em nação. Quando que um povo vira uma nação? Quando ele tem leis. Então aí, versículo 13, tu deste leis, falaste a eles, deste ordenanças, deste direção, deu propósito, direcionamento, decreto, não deixou eles soltos. Meu irmão, para se manter a essência, você tem que lembrar da ação de Deus, da condução de Deus ao longo da história e da tua história, de como ele te restaurou e tem te restaurado em Cristo Jesus. Mas não só isso, você também precisa lembrar do pecado do ser humano e da misericórdia de Deus. Agora eu vou pedir para um dos alunos ler para mim do 9 ao 19, do 9, 16 ao 19. Capítulo 9 de Neemias, os versículos 16 a 19. Pode ler. Vai lá, Neemias. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizastes entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso, não os abandonaste. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: Este é o seu Deus que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Muito bem. Veja que agora eles vão lembrando dos pecados dos antepassados, das consequências. Então, isso é algo que a gente tem que pensar. Antes de desejar seguir a nossa própria vontade, vou tocar o dia de hoje do jeito que eu acho que tem que ser. Vou falar do jeito que eu acho que tem que falar, porque afinal, ninguém é de ferro, não é mesmo? Afinal, eu sou um ser humano. Pode pegar qualquer desculpa que você queira pegar por aí. Antes disso, entenda quais são as consequências do pecado. Que isso pode trazer de mal para a sua vida e principalmente para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Familiares, amigos, colegas de trabalho, igreja.
gente não pensa muito nisso quando está tomando as nossas decisões, sem de fato entender o que Deus quer, sem de fato buscar a vontade dele. Mas ao mesmo tempo a Bíblia te mostra um negócio maravilhoso. Deus é misericordioso apesar de nós. Deus me ama apesar de mim. Porque perceba o contraste que aqui Esdras e os demais estão o tempo todo colocando. Olha, Senhor, eles tornaram-se obstinados, eles foram rebeldes, lá no versículo 17. Mas o Senhor foi perdoador. O Senhor foi bondoso, foi muito paciente, foi cheio de amor. Por isso o Senhor não abandonou. Olha, eles fizeram um ídolo para eles fizeram um bezerro. E disse, foi ele que nos tirou do Egito. A gente faz muito bezerro hoje em dia, bezerro de ouro, sabia? Mas ele não tem formato de bezerro, não. Às vezes tem o nosso próprio formato. Não, eu conquistei, eu consegui, eu fui. Não, pastor, eu não penso assim, não. Ah, é? Por que toda vez que as coisas vão mal com a gente pensa, mas eu fui tão bom, mas eu tenho sido obediente, mas eu vou na igreja, mas eu estou lendo a Bíblia, mas eu, mas eu, mas eu. Eu acho que no lugar do bezerro de ouro tem você de ouro lá. A gente cria os nossos próprios ídolos, e é por meio deles que a gente se guia. Mas Deus é misericordioso. Deus sabe da nossa pequenez. Olha a continuidade disso lá no versículo 29. Versículo 29, 30 e 31. Olha só. Tu os advertiste. Aqui já é um outro momento. Antes a gente estava lendo o povo no deserto. Aqui já é o povo estabelecido ali em Canaã. Já estabelecido em Israel. Tu os advertiste que voltaste à tua lei, que voltassem à tua lei. Mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram os teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive e vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas e tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. Recusaram-se a ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles. Mediante o teu espírito, os advertiste por meio dos teus os advertiste por meio dos teus profetas. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregastes nas mãos dos teus inimigos, dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste, nem os abandonaste, pois tu és Deus bondoso e misericordioso. Nosso pecado tem consequência. De fato, tem. Se sou um marido infiel, a relação do casamento ficará estremecida, teremos conflitos futuros constantes, ainda que eu tenha sido perdoado, ou então simplesmente o casamento termina. Se sou uma esposa com falta de sabedoria, o relacionamento vai ser estremecido. Se sou um pai que não cria os filhos segundo o conselho do Senhor, possivelmente estou entregando meu filho à própria destruição. Se sou um cidadão do céu que não exerce essa cidadania na terra, possivelmente vou prejudicar minha cidade, meu bairro, minha vizinhança. Vai gerar consequências. O pecado gera consequências. Destrói a minha vida, destrói a vida dos outros. Para manter a essência, eu tenho que lembrar disso. O pecado tem consequência. Mas, em tudo isso, eu preciso me lembrar da misericórdia do Senhor, do perdão ao Senhor, porque, por mais terrível que eu seja, Deus ainda me perdoa e me restaura ao estado original. Isso é que é amor profundo. Deus, de fato, enviou seu Filho para morrer por todos os meus pecados. E Ele me deseja para si. Ele quer
que eu esteja na sua presença e o tempo todo ele vai me restaurando. À medida que eu vou clamando pela sua misericórdia, à medida que eu vou me entregando à sua graça, eu vou voltando à essência, aquilo que realmente eu preciso. Quando eu quero me afastar, não, eu me sujei demais, eu pequei demais, eu tenho que dar um jeito de arrumar. Eu tenho que dar um... Não tem como, querido. Não tem como. Você já viu alguém que caiu numa poça de lama, conseguir se limpar sem água, sem uma toalha, sem um lenço umedecido, sem um sabonete, simplesmente passando o braço sujo, o braço todo sujo de lama, passa aqui e vai, não vai limpar. Você está sujo. Você precisa ser limpo. E é isso que Cristo faz. Na misericórdia, ele nos traz de volta à essência. Voltando ao essencial, é voltar-se a Deus e a sua palavra. É entender que o nosso culto semanal, dominical e diário é conduzido por humildade, confissão, leitura da palavra e louvor. Voltar ao essencial, ou manter-se no essencial, é entender a ação de Deus e a consequência do pecado. Por isso, Deus coloca esta virtude, que é a restauração, o tempo todo. Enquanto o Senhor não me chamar e restaurar este corpo a um corpo glorioso, ele, através do Espírito que já foi restaurado em Cristo, está não só restaurando as nossas vidas, mas nos usando como instrumento de restauração na vida dos outros. A restauração não é só para você. Deus te restaura para que você seja um instrumento para restaurar outros também. E isso sim é a verdadeira alegria que vale a pena para as nossas vidas. Amém? Obrigado pela presença dos nossos alunos hoje. O irmão Miguel aí, irmão Miguel, irmã Alta, voltando, né, irmã Alta, com alta do hospital, agora melhorando, mas continua contando com as suas orações, porque a melhora é um pouquinho mais devagar. Então, continue orando por essa nossa amada irmã e os demais que estão conosco aí toda semana. Você que está conosco aí pelo YouTube, muito bom ter a sua presença. Coloca nos comentários aqui dúvidas, como a aula tem te edificado e também aí, quem sabe, alguma outra sugestão. Deus te abençoe. Uma boa semana. Daqui a pouquinho começa a nossa celebração da manhã. Grande abraço. Obrigado, Muito pastor. obrigada, pastor. Maravilhoso. Muito Deus bom. abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Boa Boa noite, pastor noite. Cristiano. Deus Boa Obrigada, abençoe. Boa pastor noite a Cristiano. todos. Obrigada, pastor Cristiano. Peço perdão que eu estava. Eu sei óculos. O 10 vai ser um pouco pior, porque tem cada nome aqui que só Jesus na causa. Faz parte, é difícil.